Olá, eu sou Elaine, professora de matemática dos sextos anos, e a aula de hoje, Sistema de Numeração Decimal. Bora para a aula, galerinha? E antes da aula começar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um like nesse vídeo. Definição: o sistema de numeração decimal é de base 10. O que isso significa? Utiliza 10 algarismos, símbolos para representar todos os números. Possui símbolos diferentes para representar quantidades de 1 a 9 e um símbolo especial, o zero. Ele serve para representar a ausência de qualquer quantidade. Como é um símbolo posicional, mesmo tendo poucos símbolos, é possível representar infinitos números. As quantidades, elas são agrupadas de 10 em 10 e recebem as seguintes denominações. 10 unidades representa uma dezena. Já 10 dezenas representa uma centena. 10 centenas representa uma unidade de milhar e assim por diante. Ordens e classes. No sistema de numeração decimal, cada algarismo representa uma ordem, começando da direita para a esquerda, e a cada 3 ordens temos uma classe, como vocês podem ver nessa tabela. Então, aqui na tabela, nós temos as ordens, né? Cada algarismo representa uma ordem, e a cada 3 ordens nós temos uma classe. Classe das unidades, dos milhares, dos milhões, dos bilhões, dos trilhões, e isso é infinito, ok? Para fazer a leitura de números muito grandes, dividimos os algarismos do número em classes, blocos de 3 ordens, colocando um ponto para separar as classes, começando da direita para a esquerda. Vamos para um exemplo? Então, nós temos aqui a população mundial de 2020. Não sei ler esse número, vai ficar fácil. Olha só, então, se nós completarmos da direita para a esquerda os algarismos, vai ficar bem fácil a leitura. Vamos lá? Então, olha só, aqui 9, 2, 7 e já completamos a classe das unidades. Aí nós temos aqui 8, 9, 7... E aí nós já temos unidade, dezena, centena, de milhar. Já passou a classe dos milhares. 4, 9, 7, a classe dos milhões e 7 unidades de bilhões. Então, se nós analisarmos aqui direitinho, né, a gente consegue ler mais facilmente esse numeral, como a gente vai ver no próximo slide. Então, o jeito certo de nós completarmos essa tabela é de trás para frente, da direita para a esquerda, ok? Então, a leitura e a escrita fica mais fácil através da tabela. Então, é interessante que vocês a copiem no caderno, tá? Então, vamos lá. Nós já temos os dados da população mundial, nós já temos a tabela como nós completamos no slide anterior, e agora a gente vai fazer a leitura, porque a cada 3 ordens a gente coloca um pontinho, não é isso? Para facilitar a leitura? Então, vamos lá. Então, agora nós vamos ler direitinho do número maior para o número menor. Então, aqui nós temos o quê? Encerra aqui a classe dos bilhões. Então, nós temos 7 bilhões. E aqui? Essa classe é formada por quais números? Nós temos 794 milhões. Encerrou, pontinho. Vamos para outra classe. A classe dos milhares, que nós não vamos ler milhares. Na leitura, a gente vai ler 1.000. 798 mil. E, finalmente, a classe das unidades simples, né? E nós leremos 729, ok? Então, como vai ficar a escrita, né, deste numeral?
Então, vamos lá. 7 bilhões, 700. A gente separa por vírgula, tá, gente? 7 bilhões, 794 milhões, 798.729 habitantes. Ficou fácil agora, né? Não esquecendo, nós temos unidade, dezena, centena, que são as ordens, né? Cada 3 ordens, nós temos uma classe, ok? Então, vamos lá. Prosseguindo, então, nós vamos falar sobre valor absoluto e valor relativo. O que seria isso? Como vimos, os números são formados por algarismos e cada algarismo possui um valor absoluto e um valor relativo. O valor absoluto não depende da posição que ele ocupa. Representa um valor sozinho. Já o valor relativo, ele é posicional, ele depende da ordem em que o algarismo se encontra, ok? Vamos ver aqui. Por exemplo, os números 25 e 52 são diferentes, apesar de serem formados pelos mesmos algarismos, não é mesmo? Então, os algarismos 2 e 5, eles ocupam posições diferentes, formando números diferentes. Essa diferenciação está relacionada ao valor posicional de cada algarismo. Vamos ver aqui ao lado? Então, aqui, ó, 25. Se eu pensar no valor absoluto dele, qual seria? O 2 e o 5. Aqui também, o 5 e o 2. Esse vale 5 no valor absoluto e esse vale 2. A mesma coisa aqui no 52. Este vai valer 2 e este vai valer 5. Agora, no valor relativo, já muda de figura, porque depende da posição que o algarismo ocupa. Então, aqui o 5 vale 5 unidades. Se ele está aqui, já não é mais. Ele já forma o quê? 50 unidades, 5 dezenas. Então, os números são compostos pelos mesmos algarismos, mas o valor muda, né? Um valor relativo, um valor posicional, e é isso que diferencia os dois. Falaremos agora sobre o ábaco. E aí, pessoal, vocês conhecem o ábaco? Ele é um instrumento feito para realizar contagens e cálculos. A palavra ábaco vem do latim abacus e significa tábua de cálculo. Acredita-se que ele foi criado por civilizações da Mesopotâmia em sua forma primitiva, construído em uma pedra lisa coberta de areia ou pó. Os chineses e romanos foram aperfeiçoando essa curiosa forma de calcular. Olha o ábaco aqui, galera. Então, aqui a gente só pode ter até 9 bolinhas em cada haste, porque cada haste representa uma ordem. Então, nós temos unidade, dezena, centena, unidade de milhar e assim por diante. Na unidade, como em todas as outras hastes, eu só posso ter no máximo 9 bolinhas. Porque se eu tiver 10, aí eu preciso mudar para a próxima haste, que é da dezena. Porque 10 unidades equivale a uma dezena, e assim por diante, né? No ábaco, cada haste indica uma ordem, assim o valor de uma ficha representará um valor diferente, dependendo da haste em que está colocada. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos o número 132, né? Então, aqui, na unidade, nós temos 2, cada bolinha aqui, ó, vale 1. Já na dezena, cada bolinha vale 10, porque uma dezena vale 10. Então, aqui eu tenho 10, 20, 30. E aqui na centena, eu tenho 100. Uma centena equivale a 100 unidades. Então, eu tenho essa decomposição para demonstrar para vocês. 100 unidades mais 30 unidades mais 2, 132. Decomposição. Podemos representar um número natural na forma decomposta, utilizando o valor posicional de cada algarismo. Aqui nós temos o ábaco, nele o número 2417 representado, e cada haste aqui, como nós já vimos,
representa uma quantidade de acordo com a ordem, né? Então, aqui nós temos unidade, dezena, centena, unidade de milhar. A unidade, cada bolinha equivale a 1. A dezena, cada bolinha equivale a 10 unidades. A centena, cada bolinha equivale a 100 unidades. E a unidade de milhar, cada bolinha equivale a 1000 unidades. Vejamos com mais calma, então. Este 2 são 2 milhares ou 2000 unidades. No caso 4, ele tem 4 bolinhas, então é 4 centenas, porque está na centena, ou 400. E o 1? Uma dezena, ou 10 unidades. E o 7? 7 unidades. Pensando na decomposição, pelo princípio aditivo, este número, 2.417, ele equivale a 2.000, ó, 2 bolinhas de 1.000, 2.000, mais 4 bolinhas de 100, 400, mais uma bolinha de 10 e 7. Então, aqui nós temos 2.000, mais 400, mais 10 e mais 7. E o outro tipo de decomposição que eu quero abordar neste vídeo é a decomposição pelo princípio multiplicativo. Então, nós temos o mesmo numeral, 2.417. Como nós vamos fazer? Lembra que a professora falou? Cada bolinha dessa vale 1.000? Então, aqui seria 2 vezes 1.000. Mais, e a centena? Cada centena não vale 100? Quantas bolinhas nós temos? Isso mesmo, 4. 4 vezes 100. E na dezena? Tem uma só. Então, é 1 vezes 10, porque a dezena vale 10. E na unidade, nós temos 7 bolinhas. Alguns livros demonstram aqui vezes 1, 7 vezes 1, que também está correto. Muito legal, né, galerinha? Números naturais, sucessor, antecessor e consecutivo. Os números que usamos para contar são chamados de números naturais. A função desses números é contar e ordenar. Iniciamos, assim, a sequência dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ufa! E assim segue infinitamente, pois sempre é possível escrever um sucessor. Basta a gente somar um, gente. Então, o sucessor de um número natural é aquele que vem logo depois dele. Assim, o sucessor de 9 é 10, o sucessor de 13 é 14 e assim por diante. Da mesma forma, o antecessor é o número natural que vem imediatamente antes dele, ou seja, o antecessor de 9 é 8, o antecessor de 13 é 12 e assim por diante. Mas o que são números consecutivos? Hein, galerinha? O que vocês acham que são números consecutivos? Dizemos que certos números são consecutivos quando não faltar nenhum número entre eles. Assim, 8, 9 e 10 são consecutivos. 23, 24, 25, 26 e 27 também são consecutivos. Parece mais difícil do que é, porque na verdade é bem fácil, né, gente? Atividades, a parte que eu mais gosto da aula. Então, já deixaram separado? Caderno, caneta, borracha? Então, vamos lá. Choque mental! Muito bem! Primeira atividade. Indique o valor absoluto e o valor relativo de cada algarismo do número abaixo. Então, vocês vão desenhar aí no caderno de vocês uma tabela com valor absoluto e valor relativo. E vocês vão dizer o 4. Qual é o valor absoluto e qual é o valor relativo. E assim com os demais algarismos também. Pausem o vídeo que eu aguardo vocês. E aí, galerinha, vamos corrigir? Então, vamos lá. Este 4, valor absoluto. 4. Realmente ele não muda, né? O valor absoluto, não importa a posição, ele será sempre o mesmo. E o valor relativo? É 4, porque é 4 unidades. E o 3? Valor absoluto, 3. E o valor relativo?
30, muito bem, ele está na dezena, são 30 unidades. E o valor absoluto do 2 será 2. E o valor relativo, 200, muito bem, ele está na centena. E o 1 vale 1 mesmo, o valor absoluto não muda, lembra? Não altera. Independe da posição do número, já o valor relativo é 1000, porque depende de onde ele está, a ordem que ele está localizado. Então, aqui é a unidade de milhar. Muito bem, gente, aí sim. Atividade 2, vamos lá. Vamos ler com muita atenção. Paulo, Mauro e Carlos deveriam representar números num ábaco de acordo com a legenda. O Paulo deveria representar 2.104, já o Mauro, 10.053, o Carlos, 107.018. Olha o que eles fizeram. E aí, pessoal, quem errou? Olhem com atenção, pausem o vídeo que eu aguardo já para a gente corrigir. E aí, pessoal, já fizeram? Vamos corrigir? Então, vamos lá. Quem será? Isso mesmo, acertou quem escreveu Mauro, porque o Mauro, ó, 10.053 e ele fez 10.503. Ele errou a haste, né, para colocar as 5 bolinhas e os outros fizeram certinho. Vocês são demais, acertaram, né? É claro. E agora vamos para um pense rápido. Tem que pensar muito rápido, é de bate pronto aqui, hein? Vamos lá! Preparados? Observe o número abaixo e responda as questões. Quantas ordens tem esse número? Muito bem, 4 ordens. Ó. 1, 2, 3, 4 ordens. Qual é o algarismo da quarta ordem? Acertou quem colocou 9. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. Qual é o algarismo que representa a ordem da centena? 6, muito bem. Unidade, dezena, centena. Qual é o algarismo que representa a maior ordem? Acertou quem colocou 9, é a unidade de milhar. Quantas classes tem esse número? Muito bem, 2 classes. A cada 3 ordens, nós temos uma classe. Então, nós temos aqui esses 3 que compõem a classe das unidades simples. E este 9 já faz parte da classe dos milhares. 2 classes. E como se lê esse número? Muito bem, 9.678. A cada 3 ordens, pontinho, para a gente poder ler o numeral, ok? Muito bem, aí sim, arrasaram, né? E chegou ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado e principalmente que vocês tenham aprendido, que é o objetivo desta aula. Fiquem bem, até a próxima, se cuidem. Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau!